Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Estamos aqui com mais um Ponto de Vista especial Vereadores, apresentado de maneira remota em função da pandemia. A gente já pede também a compreensão de você para qualquer problema técnico que venha acontecer. Quem participa com a gente hoje é o vereador Zé Luiz, do PT, que está no 5º mandato de vereança. Vereador, é um prazer tê-lo aqui, mesmo que virtualmente, na TV Câmara. Olá, Renata, é um prazer estar aqui com você, com a equipe da Câmara, para a gente prestar um pouco de contas aí da nossos mandatos. Vereador, o senhor foi coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, é bastante atuante nessa causa dos animais, e também foi autor de um Código de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal de 2013, e recentemente foi sancionado agora um Código de Bem-Estar novo, de Bem-Estar Animal novo, e o senhor participou da elaboração desse código. Houve uma fusão de projetos, um substitutivo do executivo, do senhor também. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a elaboração desse novo código, que traz de mudança. Então, na verdade, essa fusão ela existiu pela necessidade. Nós tínhamos a lei nossa de 2004, a minha lei inicial, Código de Proteção Animal, ele começou em 2004, era um código de zoonose e de proteção animal. Em 2013, fiz algumas alterações a pedido do movimento de proteção animal na cidade, em 2013, isso. E agora, com o governo do prefeito Guti e a criação do Departamento de Proteção Animal, dentro da estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, a gente propôs um projeto aqui na Câmara, fazendo essas adequações, né? Colocando o Departamento de Proteção Animal dentro do meio ambiente, adequando as suas funções. Então, e aí em seguida o governo municipal também mandou um projeto trazendo essas alterações, né, principalmente essas alterações de estrutura. Então a gente acabou, no entendimento com o prefeito, fazendo uma fusão, porque havia elementos similares entre as duas leis, né, entre os dois projetos. Houve uma absorção de algumas ideias nossas dentro do projeto da prefeitura e a gente acabou de comum acordo, e o prefeito teve até a generosidade de dividir a nossa autoria conosco, uma vez que reconheceu, né, que nós tínhamos já um projeto apresentado anteriormente na Câmara, uma história aí também em defesa da proteção animal, e nós dividimos a autoria, né? É importante porque, assim, a lei está trazendo aí elementos importantes, como a ida realmente dessa questão da proteção animal dentro da Secretaria de Meio Ambiente, porque a questão da proteção animal a nível nacional está baseada no Código no Código Ambiental, então a estrutura tem que permanecer dentro do meio ambiente. Então tem essas adequações, mas foi mantido valores importantes, né, dentro da lei, né, que a gente acha muito caro, como a necessidade da prefeitura fazer campanhas de castrações, de educação para a proteção animal, a proibição de espetáculos envolvendo o uso de animais, como rodeio, circos, vaquejadas e outras modalidades aí que trazem prejuízo para a segurança e para a vida animal. Está garantido lá a política de posse responsável, chipagem, enfim. É uma lei bastante completa, né, e que deve ser referência aí para o Brasil, né, como foi em 2003, quando eu fiz o primeiro Código de Proteção Animal. Foi uma lei que acabou sendo base para várias câmaras municipais e vários municípios. Então a gente tem bastante orgulho de ter participado dessa história, né, da proteção animal na cidade, criando, né, lá em 2003 esse primeiro código, e agora dando um salto de qualidade aí, né, estruturando esse departamento dentro do meio ambiente, com todas as formalidades que a lei ambiental cobra e quer, né. Vereador, essa separação do departamento, a criação, né, de um departamento de proteção animal, separação do centro zoonose, que está vinculado à saúde, isso tudo inicialmente gerou alguns problemas de orçamento, inclusive para a pasta, de não ter uma verba destinada, né,
a frente parlamentar que se reúne mensalmente, essa questão era sempre abordada, muitas demandas dos protetores animais. Já fazendo um balanço deste mandato, como é que o senhor acredita que foi a gestão da proteção animal nesses quase 4 anos que a gente tem de gestão nova da proteção animal? Então, o que eu vejo, assim, foi um departamento criado novo, então a iniciativa foi muito importante, né, a gente não pode negar isso, né, foi uma iniciativa importante do governo com relação à criação do departamento. Isso sempre foi uma coisa que eu defendi, né, como parlamentar, como autor da lei, né. Lá atrás era necessário ter um departamento com, inclusive com um nível e status de secretaria, né. O departamento ainda não tem, mas foi criado o departamento, e também defendia que o departamento ficasse realmente dentro do meio ambiente, separando da zoonose. Então, esses conflitos, na verdade, se tocou num ponto importante, eles existem, né? A gente percebeu e muito isso quando eu estava lá na coordenação da Frente de Proteção Animal, porque o Departamento de Zoonose, de Vigilância Sanitária, ele tem um olhar diferente, ele não tem um olhar de proteção animal, ele tem um olhar epidemiológico, de combater as doenças zoossanitárias, dengue, zika vírus, epidemias, raiva. Então, o olhar da zoonose sempre foi um olhar epidemiológico, né? Não um olhar de proteção animal. Mas as verbas, até então, estavam todas vinculadas à saúde, não existia departamento de proteção animal, existia, sim, a ação política de proteção animal que ficava vinculada à zoonose. A separação trouxe o benefício de você ter um departamento, mas ainda não conseguiu resolver 100% essas intercorrências orgânicas, né, vamos dizer, de organização, né. Então, a zoonose ainda tem algumas atribuições, né, importantes, e às vezes elas acabam conflitando na relação com o Departamento de Proteção Ambiental. E essa questão do orçamento é uma delas também, né, porque ainda há verbas carimbadas do Ministério da Saúde que vai para a Secretaria de Saúde, mas elas têm fins relacionadas à proteção animal, como a questão das castrações, que são muito importantes para a política pública de proteção animal. Você ter viabilidade de ofertar castrações gratuitas para a população. Então, há alguns conflitos com relação a isso. E a outra balança que a gente faz, tirando a parte positiva, né, que existir o departamento e está dentro da proteção animal, ainda é orçamentária, né? O Departamento de Proteção Animal, ele precisa ter mais recursos, né? Ele precisa ter mais autonomia, e eu acredito e defendo que deveria ter um status de secretaria, né? Não poderia estar subordinado a uma secretaria, deveria ser uma coordenação, né? Na verdade, esse eu acho que é o salto que deve acontecer, né, dentro da estrutura orgânica da prefeitura para você avançar na defesa e proteção animal. Você ter uma coordenadoria de proteção animal com orçamento dirigido, né, com execução orçamentária, dotação, né. Então, é um nível que já algumas prefeituras, em alguns locais, já tem. Acho que Curitiba, se não me engano, já é assim, me parece que Londrina também, eu não lembro de memória, as cidades, mas Curitiba, com certeza, já existe uma coordenadoria. Então, eu acho que esse é o salto que eu defendo, né? E quem defende proteção animal, do ponto de vista de instituição, deve defender essa ideia, você ter realmente uma coordenadoria com orçamento, execução orçamentária, planejamento, estrutura, minimamente uma estrutura funcional para atender a demanda, principalmente a demanda de denúncias, né, de maus tratos, de abandono, que ainda existem muito no município. Vereador, ainda nessa área de meio ambiente, a questão do aterro sanitário gerou bastante críticas da oposição, tanto quando houve deslizamento no aterro sanitário da cidade, como também aquele caso da possível implantação de um novo aterro no Cabo Sul. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua atuação nesse tema, que o senhor também acompanhou de perto essas questões. Então, essa foi uma questão que eu acompanhei de perto, né? Nós tivemos praticamente em todas as audiências que houveram, chamada pela CDR, né, na criação desse novo aterro. E, na verdade, assim, Renata, é uma situação que a gente não conseguiu, vamos dizer, uma vitória, né? A vitória que a gente buscava era impedir,
né, que esse aterro sanitário se instalasse na cidade. E, infelizmente, nós não conseguimos isso, né? Na última audiência pública que houve aí na Câmara, inclusive, o coordenador, né, o responsável pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, encerrou a audiência sem o término dela, sem que todos os oradores pudessem ter falado. Eu mesmo não consegui falar, outros vereadores não falaram. Nós recorremos à Justiça, né, e infelizmente não conseguimos cancelar essa audiência para barrar o processo de licenciamento dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, o licenciamento ele está ocorrendo, né? O processo de licenciamento ele ainda está em fase de andamento, então ele está andando, ele não foi paralisado, porque essa audiência não foi cancelada, né? Então, do ponto de vista da nossa estratégia, do nosso desejo, infelizmente a gente não alcançou esse objetivo ainda. Pode ser ainda que dentro do processo de licenciamento, que aí são etapas que a empresa CDR vai ter que cumprir, junto ao Ministério Público, junto à questão ambiental, junto ao Judiciário, as leis, né, que existem, pode ser que haja ainda novos impedimentos, né, porque o processo de licenciamento de um aterro ele é longo, ele tem etapas, ele não é de uma vez, tá o licenciamento, pronto, já está funcionando, não. Tem algumas etapas que vai tendo que ser cumprida pelo empreendimento. Pode ser que em alguma dessas etapas o empreendedor não consiga cumprir lá as exigências legais, e aí haja uma paralisação. Mas, efetivamente, nós não queríamos esse licenciamento, porque já no início do licenciamento não se cumpriu um conjunto de etapas, né, na questão ambiental da região ali do Cabo Sul. Mas essa primeira tentativa a gente não conseguiu barrar. Então, para nós, será um problema muito grande e grave ter um aterro sanitário na cidade, na dimensão que vai ser esse aterro, né? Um aterro que vai trazer aí, mais ou menos, vai atender de 8 a 10 cidades da Grande São Paulo, um volume de quase 1.000 caminhões entrando e saindo de dentro do município por dia, né? E serão 10 anos, né, de licenciamento, será um aterro que vai durar durante 10 anos. Então, você imagine, depois esse aterro fica aí, né, vai saber quantos anos mais, né, tem que ter uma manutenção, para que não haja o que aconteceu com o aterro municipal, que houve deslizamento em dezembro de 2018, está aí, o aterro inoperante por conta desse deslizamento. Vereador, esse atual governo municipal, ele também se pautou muito por defender tanto concessões como terceirizações, parcerias público-privada para realizar algum tipo de serviços públicos, né? E a oposição sempre se mostrou contrária a esse tipo de política pública. No caso, teve a questão de iluminação, cemitério, parques, tudo isso foi bastante discutido na Câmara. No caso da saúde, especificamente, o Instituto Gerir foi um que foi fortemente criticado, né? O senhor, inclusive, tem bastantes requerimentos nesse sentido, cobrando explicações do Executivo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Na verdade, essa terceirização, né, eu não sou, como vereador ao longo desses mandatos todos, eu nunca fui contrário à parceria público-privada. Acho que é necessário que haja em alguns setores, em alguns segmentos, a terceirização, né, e até a parceria público-privada, porque é um elemento importante na gestão pública, né, até de facilitar, às vezes não há o recurso, você tem um investidor que pode estar trazendo recursos para atuar numa determinada área, mas a grande questão assim, é que as regras têm que ficar bem claras, né, então os projetos que foram para a Câmara atribuindo parceria público-privada sempre foram muito vagos, né, por isso que a gente questionava e combatia, eram projetos muito enxutos, né, projetos de lei enxutos, onde as obrigações, as contrapartidas, enfim, as exigências nunca ficavam claras, né, ficavam muito soltas, né, com muitas pontas soltas dentro da lei, né, ficando isso para um decreto do prefeito, para um edital, né, então eram questões que a gente entendia que teriam que ficar melhor amarrada na própria lei, né, limitando algumas situações que a gente entendia ser mais adequada num projeto de parceria, mas ela, em tese, você buscar parceria público-privada não está, eu não sou o contrário, não acho que não está incorreto de o administrador fazer, mas é importante ter algumas regras. Por exemplo, a terceirização que foi implantada aqui,
A terceirização ela pode acontecer. Vamos pegar o exemplo que você colocou, HMU. Então, você faz uma terceirização de uma empresa, como já houve aqui em governos anteriores, por exemplo, parceria com a Santa Casa, parceria com a Universidade de São Paulo, né, para administrar hospitais, PAs, só que você faz um contrato bem objetivo. Olha, vai operar aqui na questão de pessoal médico, pessoal técnico, pessoal de atendimento de enfermagem, então, pessoal da retaguarda. Então, tá aí, o objeto do contrato seria isso. O que foi feito no HMU com a Geri, e eles tentaram corrigir agora nessa segunda terceirização, mas ainda tem problema, é que foi um contrato guarda-chuva. A gente chama contrato. O que é contrato guarda-chuva? Você põe tudo naquela terceirização. Serviço de atendimento de balcão, de recepção, serviço de limpeza de chão, de limpeza da unidade, serviço de manutenção, né, serviço de obras, que já não deveria estar, obras. Você tem que fazer uma licitação própria para fazer uma reforma, quebrar um espaço. Então, tinha serviço de obras também e o serviço médico. E medicamentos. Então, você coloquei aqui 5 questões, tudo num único contrato. Fechou um valor, aí não se opera. Né? Aí a empresa que ganhou falou, peraí, mas eu não consigo fazer obra, eu não consigo porque foi mal planejado. Tem que atender balcão, tem que atender limpeza, tem que comprar remédio, pagar médico, pagar enfermeiro. E aí não funcionou. No final da conta, a empresa falou, então foi uma coisa mal gestada ali, mal administrada. Hospital tem que ser gerido principalmente pela equipe médica. Então, uma terceirização, você foca equipe médica, equipe técnica, né? Esse é o principal foco de uma terceirização dentro da saúde. Agora, você terceiriza tudo, até obras, né? Então, eu acho que aí foi um modelo muito, muito ruim, né? Que o próprio governo teve que voltar atrás. Vereador, falando de saúde, para fechar o nosso programa também, nós vivemos uma grande crise sanitária que desencadeou numa crise financeira. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como tem sido, na sua visão, a gestão da pandemia de Covid-19 aqui no município de Guarulhos. Olha, Guarulhos está aí entre os quadros do que preocupa, né, da Grande São Paulo. Tirando São Paulo, é uma das cidades que mais tem números de mortos, né, números de contaminados, e também nós temos uma situação, assim, Guarulhos, diferentemente de São Caetano, né, e algumas outras cidades aqui da Grande São Paulo, nós temos mais de 300 núcleos de comunidade na região, na cidade, né, com muito problema social, né, alguns problemas graves de saneamento. Então, isso é um agravante para a cidade de Guarulhos, né. O prefeito optou por envolver recursos na construção daquela tenda, né. Aí a gente tem uma certa crítica a isso, porque havia outros equipamentos da prefeitura que poderiam ter recebido esse investimento e adequado, talvez até de uma forma melhor, os recursos, como o Hospital dos Pimentas, que tem lá praticamente 1 ou 2 andares quase totalmente desocupados, que poderiam estar sendo já uma estrutura montada, né, que é hospitalar, com rede de oxigênio, enfim, uma estrutura toda montada, que poderia ir descentralizada, né, que poderia atender toda aquela região. A própria UPA, que agora foi inaugurada no Paraíso, naquele momento poderia ter sido agilizado a construção dela, né, a reforma, no caso, para atendimento, seria um bom equipamento. Então, talvez, e aí seria descentralizado, então talvez o recurso poderia ser melhor desenvolvido, aplicado. Eu acho que essa foi uma situação que o governo deveria ter analisado melhor, né? E talvez até ter feito uma tenda, um equipamento um pouco menor, com menos investimentos, se você tivesse essa descentralização, utilizando já esses equipamentos que já existem, né? Talvez até gastando menos do que está se gastando lá naquele equipamento da prefeitura. A outra questão que a gente vê assim com preocupação são as indas e vindas com relação à flexibilização, né, aqui da cidade, né, a pressão econômica de alguns setores, aí o prefeito volta atrás, flexibiliza. Então, um pouco essa situação nos preocupa, né?
de você ter aí um quadro constante, né, na política sobre essa questão do isolamento. Então, são duas questões que eu acho que poderiam estar sendo olhadas um pouquinho melhor aí por parte do governo. Tá certo, vereador, eu queria agradecer a sua participação com a gente aqui no Ponto de Vista hoje. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente poder prestar um pouco de contas aí do nosso trabalho. Tá certo, obrigado. E esse foi então o nosso Ponto de Vista de hoje, especial vereadores. Recebemos Zé Luiz, do PT. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá!